Convido os irmãos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 8, eu farei a leitura. Os irmãos acompanhem. Marcos 16, versículo 1 ao versículo 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, fala aos nossos corações, nos dê o entendimento da Tua palavra, para que possamos continuar a crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como nós acabamos de ler aqui, dentro da cultura judaica, o judeu ele guardava o sábado. Ele guarda até hoje. E o sábado do judeu, o dia que o judeu guarda, ele começava no entardecer da sexta-feira e iria até o entardecer do sábado. Nesse período, o judeu ele guarda verdadeiramente o sábado. E eles não fazem nada. Eles não trabalham, eles não fazem negócios, eles têm um período verdadeiramente de adoração, que é o guardar o sabá, E neste contexto aqui, nós observamos que Jesus havia morrido na sexta. Às 3 da tarde, Jesus crucificado, Jesus veio a óbito. E nesse período de 3 da tarde até no domingo de manhã, com certeza os seus seguidores estavam angustiados. Porque muitos queriam ver Jesus, muitos queriam preparar para que ele pudesse ser velado. Uma outra questão importante aqui no texto, porque a forma com que Jesus foi morto, ele não poderia ser velado. A crucificação não era apenas uma morte, não era apenas uma pena capital que foi infligida a Jesus, mas a crucificação ela tinha o objetivo de humilhá-lo, de maltratá-lo, de amaldiçoar Jesus e as suas gerações vindouras. Esse era o grande objetivo da crucificação. Quando a pessoa era crucificada naquela época, ela ficava conhecida por muitos e muitos anos. Era como se fosse assim: ele é o José, filho do Pedro que foi crucificado. Aquela família era amaldiçoada dentro da comunidade judaica. Não tinha mais relacionamento entre eles. Você não conseguia emprego, você não participava das festas judaicas, você ficava isolado, porque o seu pai, o seu avô, o seu bisavô havia sido crucificado com a pior pena capital que existia naquela época. E os seus discípulos, as mulheres, os seus seguidores, com certeza eles estavam angustiados, querendo ver Jesus, querendo preparar o corpo de Jesus, de uma forma até proibitiva, porque eles não poderiam fazer aquilo. Quando a pessoa era crucificada, ela perdia todos os seus direitos. Era como se os seus direitos constitucionais da época viessem a ser rasgados. Você não tem direito a mais nada, você foi crucificado. Esse era o contexto. E o objetivo deles crucificarem Jesus e agirem de tal forma é para tentar, de certa forma, apagar tudo aquilo que Jesus havia feito, tudo aquilo que Jesus havia falado. Os grandes feitos, os prodígios, os milagres, eles queriam que ficasse apagado por todas as gerações vindouras, que eles esquecessem de Jesus.
não lembrassem mais de Jesus, que ele era como mais um que aparecia naquela época se dizendo ser o Salvador, o Messias. Esse é mais um falsário, mais um enganador. Esqueçam desse Jesus, vamos crucificá-lo. Porque se tudo isso que ele disse é verdade, ele vai descer de lá, ele vai ressuscitar. E aí eles pegaram Jesus, colocaram numa tumba, num sepulcro, colocaram uma pedra enorme, muito pesada, com medo até mesmo dos discípulos irem, roubarem o corpo e depois falarem assim: Jesus ressuscitou. Aquilo que ele disse, ele cumpriu. Esse era o grande objetivo de colocar Jesus naquele local, de colocar uma pedra praticamente intransponível, pesada, que levaria muitas pessoas para poder rolar aquela pedra, com medo do corpo de Cristo ser roubado. Mas observe aqui que essas mulheres que eram seguidoras de Jesus e que acompanharam o ministério de Jesus, e foram mulheres piedosas que, de certa forma, abençoaram o ministério de Jesus desde o início, elas tomaram uma atitude, vamos dizer assim, corajosa, de irem até o sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Elas foram corajosas, tiveram ousadia. Mas mesmo tendo ousadia, no caminho para o cemitério, elas começam a gerar questionamentos. Elas tiveram uma ousadia mediante o Espírito Santo de Deus que tocou no coração delas, mas mesmo essa ousadia, essa coragem de ir abençoar provavelmente pela última vez o corpo do seu mestre, elas começam a ter um sentimento de incredulidade. Elas falam assim: como que nós iremos remover aquela pedra? Como que nós iremos chegar lá no sepulcro e nós, mulheres fracas, frágeis, não temos forças? Como que nós iremos rolar aquela pedra para nós podermos embalsamar o corpo de Jesus? A grande preocupação das mulheres antes de chegar era quem iria remover a pedra. Meus irmãos, muitas vezes estamos preocupados como iremos fazer para remover pedras grandes, se esquecendo das pedras pequenas que estão em nossos corações. Pensamos apenas nos grandes problemas, mas esquecemos daquelas pequenas pedrinhas, aqueles percalçozinhos que você pisa todos os dias, que você tropeça todos os dias, que fazem com que você se afaste da presença de Deus. E de certa forma eles vão nos contaminando e entrando dentro dos nossos corações e tomando um lugar muito especial. E as pedras grandes, elas não entram, porque elas são muito grandes. Mas essas pequenas, elas vão endurecendo os nossos corações. E a partir dessas pedrinhas pequenas, nós iremos perdendo a nossa intimidade com o Senhor. O desejo de estar e permanecer na presença do Senhor. De crer e acreditar em tudo aquilo que Cristo nos disse, as promessas que o Senhor nos disse. O texto aqui, se você observar, nós iremos observar a primeira pedrinha aqui, a pedrinha da incredulidade. As mulheres estavam indo embalsamar Jesus, mas com receio de como iriam proceder diante de um grande obstáculo. Mas elas haviam se esquecido daquilo que Cristo havia dito. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ele ressuscite ao terceiro dia. Jesus havia dito para os seus apóstolos e as pessoas que estavam ao seu redor que ele iria falecer, que ele iria ser entregue na mão dos pecadores, mas que ele iria ressuscitar. Consequentemente, então, naquele ato de ir até o sepulcro, essas palavras elas sabiam. E o anjo recitou essas palavras quando elas adentraram dentro do sepulcro e elas ficaram atemorizadas, atônitas. O anjo falou assim: por que vocês estão assim, apavoradas? Por que vocês estão preocupadas? Aquele que estava aqui não está mais, ele vive e ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vá lá e conte às pessoas que ele ressuscitou. Essas palavras eram bem claras. Elas sabiam dessas palavras. Elas sabiam das profecias. Mas a incredulidade toma conta nos nossos corações. Rui Barbosa tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: infeliz é o povo que a esperança se perdeu e a fé se petrificou.
Meus amados, a pedra do coração é pior do que a pedra do sepulcro. O texto prossegue dizendo que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena, ao qual foram anunciar aqueles que eram companheiros de Jesus, estavam tristes, chorando, angustiados, e eles não acreditaram. Posterior, Jesus aparece para os dois que estavam indo no trabalho no campo, eles também não acreditaram, e finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração. Eles estavam incrédulos, e quando nós somos desafiados a dar um passo de fé, nós somos tendenciosos a agirmos com determinada incredulidade. Quando você é desafiado a fazer aquilo que o Senhor nos fala, aquilo que o Senhor nos diz para fazer, que pode parecer impossível a você, nós ficamos com os nossos corações temerosos e incrédulos. Agora observe que interessante aqui, a palavra incredulidade, o significado dessa palavra. Incredulidade significa qualidade, estado, atitude ou inclinação de quem tem dificuldade em crer em algo ou não se deixa convencer com facilidade. Isso é um incrédulo. É nós crermos, mas nós não queremos nos convencer que essa palavra aqui é a palavra verdadeira. Esse é o coração da pessoa incrédula. Ele sabe que é verdade, mas ele não quer se convencer, ele não quer se render, ele não quer ser direcionado pela ação do Espírito Santo de Deus. Sinônimo de incredulidade, esperteza, malícia, irreligiosidade, impiedade, descrença, dúvida. E quando nós somos incrédulos, nós estamos duvidando das promessas de Deus. Nós estamos duvidando de tudo aquilo que o Senhor nos revelou através das Sagradas Escrituras. É a profecia verdadeira. Nós acreditamos muito mais nas coisas que nós estamos vendo do que naquilo que Cristo falou. Isso foi o que aconteceu com esses irmãos. As mulheres estavam incrédulas, os discípulos atemorizados, incrédulos, andaram com Jesus 3 anos, viram tudo aquilo que Jesus havia feito, que também não era um ato muito normal na época, porque nesse contexto do primeiro século, se os irmãos lembrarem, havia 400 anos que Deus estava em silêncio. Eles não haviam visto milagres, atos teofânicos que acontecia, a manifestação da glória de Deus naquele período. Eles nunca haviam visto um cego enxergar, eles nunca haviam visto a multiplicação dos pães, dos peixes, eles nunca haviam visto uma pessoa andar sobre as águas, eles nunca haviam visto uma pessoa dizer para a tempestade parar e a tempestade parar. Eles nunca haviam visto uma pessoa expelir demônios. Mesmo testemunhando de maneira ocular tudo isso, eles tinham um coração incrédulo. Na hora que eles precisavam passar na prova final para pegar o diploma lá da faculdade com Jesus, eles falharam. Eles conheciam, sabiam, mas não praticavam. Tiago vai falar isso um pouco mais à frente, que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Isso já nos reverbera no mais um ensinamento. Não adianta eu saber se eu não praticar. Não adianta eu ler a Bíblia se eu não praticar. Não adianta eu querer ser e não fazer. Isso faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Não adianta nós falarmos de Páscoa se eu não crer no Cristo ressurreto, no significado da Páscoa para nós. Qual o verdadeiro sentido? O que isso representa na minha vida? O que Deus representa na minha vida? Isso faz com que nós tenhamos um coração incrédulo. Mas uma outra pedra aqui também, que atrapalhou muito a caminhada dessas mulheres. Aproximadamente aqui 6 horas da manhã, no cemitério, as mulheres se deparam com a situação inesperada e teofânica. Elas encontram com um anjo. Com certeza ficariam com medo. Qualquer um de nós. Imagina você entrar no cemitério 6 horas da manhã, aparece um anjo lá e vai falar com você. As pernas tremem na hora. Sei lá se é anjo mesmo. Não é? Aparece lá, vai, pastor, falei, sai para lá, rapaz, vai de reto. Não te conheço.
O coração fica com medo mesmo. Temos medo. Temos tido medo de entrarmos, muitas vezes, na presença de Deus, porque é algo inesperado. Toda vez que a nossa realidade concreta é confrontada por Deus, perdemos o controle e saímos da nossa compreensão, aí nós ficamos com medo. O medo é fruto da perda de controle do desconhecido. Tudo aquilo que você não conhece, não experimentou, ou que você não sabe qual será o resultado lá na frente, nos provoca medo. Ficamos com os nossos corações temerosos. Temos tido medo de entrarmos na presença de Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos o que irá acontecer lá na frente. Essa é a grande dificuldade das pessoas firmarem na igreja. Porque elas falam assim, mas se eu entrar para a igreja, como é que vai ser a minha vida? Eu vou perder minha liberdade. Eu não vou poder fazer isso. As pessoas vão querer me regular. As pessoas vão querer tomar conta da minha vida. Nós temos medo da opinião pública, medo do comprometimento, medo do inesperado, medo da privação da liberdade, medo de se relacionar com Deus, medo de se entregar na presença de Deus. Essa pedra do medo, ela impede com que você tenha essa intimidade com o Senhor. Essa pedra do medo faz com que você recue, ao invés de caminhar, de seguir os mandamentos do Senhor que diz, levanta a cabeça, vamos caminhar. Vamos atravessar o Jordão, vamos marchar, vamos. Eu estarei com vocês, atravessem o barco para o outro lado do mar. Aí pega aquela tempestade e lá no meio do caminho a gente fica com medo, mas esquece que foi Jesus que disse assim, atravesse até o outro lado. Jesus não está falando, vocês vão ficar no meio do caminho, está falando assim, não, vai para o outro lado, eu estou com vocês. Mas ele não está dizendo assim, vocês vão passar por uma tranquilidade, uma travessia calma. Não, não é isso. Ele está dizendo, vai que eu estou com vocês. Mesmo se enfrentar lutas, tribulações, angústia, tristeza, eu estarei com vocês, eu estarei consolando, eu estarei provendo o sustento de cada um de vocês. E muitas vezes, quando nós estamos com esse coração incrédulo, nós ficamos com os nossos corações temerosos, e aí entra uma outra pedra, que está junto com o medo e junto com a incredulidade. Se nós tivermos essas duas pedras impedindo a nossa caminhada, nós não iremos ter uma percepção correta das coisas. Não iremos entender de forma clara aquilo que o Senhor tem as nossas vontades. Como eu disse, Jesus havia caminhado pouco mais de 3 anos com seus discípulos. Foi o melhor seminário que existiu até hoje. Além deles aprenderam a teologia pura e prática, eles aprenderam vendo os grandes feitos do Senhor. E em toda a sua caminhada, Jesus ensinou o verdadeiro significado do Evangelho. Eles não entenderam o verdadeiro significado da vinda de Jesus. Eles não entenderam sobre a encarnação, sobre o estado de humilhação, da morte, da ressurreição, da ascensão, da exaltação e da glorificação do Senhor. Eles entenderam apenas pequenas parcelas, pequenos trechos da teologia que o Senhor estava ensinando. O verdadeiro significado eles haviam esquecido, porque os seus corações estavam incrédulos e temerosos. A história nos mostra, meus irmãos, que todos os mártires criados na história de diversas religiões, eles vieram a óbito, mas Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo e se faz presente. É esse Deus que nós louvamos. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje, o Cristo ressurreto, a Páscoa, a ressurreição de Cristo. A Páscoa atualmente ela tem tido mais um sentido comercial do que um sentido religioso. Embora as pessoas mais antigas ainda mantenham a tradição religiosa. Mas ao longo dos anos tem se distorcido muito os valores absolutos e os significados da Páscoa. Hoje, quando a gente fala em Páscoa, o que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Semana Santa, viagem e o ovo de Páscoa. O coelhinho. O coelhinho que vai dar aquele ovinho.
E muitos irmãos das igrejas fazem isso. Provavelmente até alguns de vocês estão dando ovinho de Páscoa aí para os seus netos, seus filhos, seus sobrinhos. Um significado totalmente oposto ao verdadeiro significado da Páscoa. E o objetivo da Páscoa não é isso. O objetivo de nós relembrarmos e cultuarmos a Deus nesse dia tão especial para o cristianismo é que se não houvesse a Páscoa, não existia o Evangelho. Se não houvesse a Páscoa, tudo aquilo que Cristo havia dito seria rasgado e jogado fora. É a confirmação do amor e da graça de Deus superabundando na vida da tua igreja. A Páscoa significa passagem, significa o estado do Senhor, de sair do seu trono de glória, habitar entre nós, se encarnar, viver, morrer, ressuscitar, subir ao céu, estar sentado à destra do Senhor, para que nós pudéssemos ser livres e a nossa dívida viesse a ser rasgada. A liberdade espiritual que nós temos não é em cima de ovo, não é em cima de festa, não é em cima de nada. Do sacrifício de Cristo na cruz. Todo aquele sofrimento. Ontem, quando nós estávamos fazendo evangelismo, e os adolescentes estavam carregando a cruz lá, aí teve, até brinquei com eles, aí falei, não, pastor, está pesada a cruz aqui, tá ruim, está machucando. Eu falei assim, na hora que você pensar que estiver pesada, está machucando suas costas, lembra que a cruz que Cristo carregou pela sua vida era muito maior do que essa. E o sofrimento dele foi muito pior. E ele fez isso com alegria. Ele fez isso com amor. Foi a maior expressão de amor que nós podemos ter. O Senhor nosso Deus enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz, passar todo aquele sofrimento, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, todas as vezes que nós sofrermos, passarmos por essas lutas, lembre-se disso. Lembre-se de Jesus, que passou por tudo isso, sofreu, foi humilhado, maltratado, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Esse é o significado da Páscoa. Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Uma matéria feita pelo BBC mostra que, ao menos no ponto de vista religioso, a tradição do ovo da Páscoa do coelho, uma versão que vem de um coelho que teria ficado preso no túmulo aberto de Jesus e, portanto, teria sido o primeiro a testemunhar a ressurreição. Eles creem e ensinam essa teoria, né? Uma outra possível origem dos ovos na data está relacionada às tradições do povo da antiguidade, dos persas, medo-persas, que viam o objeto como símbolo de renascimento. E regiões como a Ucrânia, antes da chegada do cristianismo, a China, eles associavam o alimento à vida e à criação do mundo, até a comemoração no final do inverno, eles celebravam a tradição do ovo. E nessa época eles pegavam ovo de galinha, pintavam eles e entregavam como forma de renascimento, você renascesse através daquela cerimônia. Os ovos de chocolates derivados de uma tradição iniciada no século XII, na França, depois da volta de Luís VII, depois de voltar da sua segunda cruzada, ele foi recebido com vários produtos das terras exploradas, muitos ovos feitos de cristais, de madeira, um período de jejum da quaresma. E os ovos de chocolate surgiram séculos depois, a partir da origem das atreladas patisséries francesas, que passaram a esvaziar os ovos, colocar chocolates e entregá-los nesse período, como uma forma de agradecer. Mas se você observar essas três teorias, elas são contraditórias, porque o símbolo aqui é o ovo, mas um ovo proveniente de um coelho. E eu até que eu me entenda, eu não sou muito bom nessa área de biologia, mas pelo que eu saiba, coelho não bota ovo. Eu nunca vi coelho botar ovo. Se tem, eu não vi ainda. E o coelho também não é símbolo de renascimento. O coelho é o símbolo da fertilidade. E isso antes de Jesus, eles já celebravam isso no Egito, na Mesopotâmia.
O coelho ele tinha um significado de fertilidade, não de renascimento. Ou seja, todo esse princípio estabelecido para nós celebrarmos a Páscoa é um princípio pagão, é um princípio errado, fora do cristianismo, fora do verdadeiro sentido da Páscoa. Meus irmãos, 3 verdades sublimes nos são apresentadas com a mensagem da Páscoa. A primeira delas, Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo está nas Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foi Herodes, não foi Pôncio Pilatos, não foi os judeus, não foi o Sinédrio que matou Jesus, não. O que matou Jesus foi os nossos pecados, foram os nossos erros. Jesus morreu porque o Pai o entregou por amor. Essa agenda foi traçada na eternidade, Apocalipse 13, 8. Cristo pagou por todos os nossos pecados ali, com seu coração obediente. A natureza humana de Jesus, ela foi levantada naquele momento. Muitas pessoas interpretam assim, mas Jesus tinha 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Ele não sofreu, ele não sentiu dor. Todo aquele sofrimento que Jesus passou, ele suportou porque ele tinha natureza divina. Mas a evidência ali estava no seu corpo, na natureza física. A natureza humana de Jesus, ela foi manifestada naquele momento. A natureza emocional de Jesus foi manifestada naquele momento. Ele foi excluído, ele foi zombado. Os próprios judeus, os próprios seus, zombaram de Jesus quando ele estava na cruz. Em Marcos capítulo 15 nos fala isso. Os judeus passavam e zombavam dele. Jesus foi comparado a Barrabás, um revolucionário, e eles escolheram Barrabás, um revolucionário que existia na época. Ali já mostrava a natureza do homem, a natureza do coração corrompido, de se parecer muito mais com um revolucionário, um bandido, um malfeitor, do que com aquele que havia abençoado as suas vidas, que estava ali para pagar pelos seus erros, pelos seus pecados, que não havia cometido pecado nenhum. E naquele ato de humilhação, ele crucificado, passava lá os judeus, zombavam, passavam os romanos, zombavam, passava a guarda pretoriana, zombavam. Até os ladrões que estavam do lado dele zombaram de Jesus. Você não falou que é filho de Deus? Você não falou que iria ressuscitar? Você não é o que salva vidas? Salva-se a si mesmo. Até na hora que meio-dia, o céu escureceu. E durante 3 horas ficou aquela penumbra. E quando Cristo morreu, às 3 horas da tarde, um centurião disse: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Um ímpio reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e os seus não reconheceram. Aqueles que andaram com ele, aqueles que viram, aqueles que provavelmente devem ter desfrutado dos milagres de Jesus, de terem comido e bebido às custas de Jesus, zombaram de Jesus. Um ímpio reconheceu que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus morreu porque o Pai entregou por amor. Jesus morreu não como Marte, mas como nosso Redentor. Ele não compartilhou todo aquele sofrimento conosco. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. A morte de Cristo, ela foi substitutiva. Ele morreu a nossa morte para nos dar vida e a vida eterna. Esse é o significado da Páscoa. Esse é um dos significados da Páscoa. Se não fosse pela morte de Jesus, nós estaríamos condenados por toda a eternidade. Mas um outro significado, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber,
a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, é Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A nossa dívida era muito alta. Se não fosse mediante o sacrifício de Cristo, nós não seríamos justificados. Se a morte de Cristo não foi um acidente, com certeza a ressurreição não foi uma surpresa para nós. A ressurreição de Cristo em relação ao passado, ela foi um fato incontroverso. Mas em relação ao presente, é um artigo de fé. Em relação ao futuro, será uma esperança bendita para cada um de nós. Essa é a nossa esperança na segunda vinda de Cristo, quando Ele vier para nos levar, para que todos nós, reunidos, Assembleia dos Salvos, povo de propriedade exclusiva de Deus, estará juntamente louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Todos nós reunidos, no ato de louvor, gratidão, adoração, louvando o Senhor por toda a eternidade, tendo a certeza que a promessa do Senhor, ela será estabelecida na vida de cada um de nós, daqueles que creem. Morrer para o crente é partir para estar com Cristo. Para nós não é momento de tristeza, de angústia. Para nós é um privilégio. Paulo fala que é incomparavelmente melhor estar ao lado do Senhor do que estar aqui. Só que ainda nós temos o nosso coração pecaminoso, o nosso coração de carne. Somos egoístas. Todos nós sabemos que é melhor estar com Deus. Mas quem quer partir agora? Levanta a mão aí. Ninguém quer partir. Eu também não quero, não. Mas se o Senhor quiser me levar, está de bom tamanho. Nenhum de nós quer partir. Todos nós achamos assim, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu preciso completar mais uma tarefa. Eu ainda não fiz isso, eu ainda não fiz aquilo. Obrigado, meu irmão. A nossa dívida e tudo aquilo que irá acontecer, ou está acontecendo, ou vai acontecer nas nossas vidas, está escrito no livro da Bíblia, no livro da vida. E o Senhor pagou por tudo isso. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, nós não seríamos justificados e não teríamos a certeza de um dia, todos nós com o corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, estaremos reunidos louvando e glorificando a Deus por toda a eternidade. Mas uma terceira característica da Páscoa também, além de nós termos a certeza que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou para a nossa justificação, que Cristo voltará para a nossa glorificação. Meus irmãos, tenha certeza do que eu vou lhe dizer agora. Jesus está voltando. Não é, Davi? Está voltando. Não se assuste. A Bíblia fala que o Senhor vai vir como um ladrão. Sabe o que significa isso? Não é que Ele vai vir roubar nada, não. É que Ele vai vir de forma inesperada. Nós não sabemos o dia da volta de Jesus. Pode ser que Ele volte agora. Há uns anos atrás, até mesmo as agências missionárias, elas não achavam que Cristo viria nessa geração. Porque a Bíblia fala que toda língua e todo joelho se dobrará que o Senhor é Deus. Todos confessarão que o Senhor é Deus. Todos nós, diante do dia do juízo, da parousia, nós iremos professar ali que nós ouvimos a palavra de Deus. Só que hoje, com essa flexibilização, essa globalização do Evangelho, hoje muitas vidas têm ouvido a palavra de Deus. Ontem mesmo, no evangelismo, em 1 hora e pouco, nós entregamos mais de 3.000 panfletos. Foi feito 2.500, depois eu vim aqui na igreja, peguei mais uns 1.000, depois tinha 2.000 copinhos de água, foi entregue também, e muitas pessoas cobrando os panfletos. Eu até brinquei com o Berdão, falei assim, a próxima agora a gente vai fazer 10.000 panfletos. Porque é verdade, a gente estava andando na rua, as pessoas, cadê aquele papelzinho que você estava entregando? Cadê aquele? Acabou. Qual que é a igreja de vocês? Aonde que é? Pessoas pedindo oração na rua, pessoas estão sedentas.
E muitas vezes nós estamos na nossa zoninha de conforto. Aqui está bom. Não vou sair daqui. Que para mim está ótimo. Então, quanto mais nós evangelizarmos, mais próximo o Senhor vai voltar para nos levar. O texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ninguém vai falar amém? Você tem que dar um glória a Deus. É a promessa aqui do Senhor voltar e nos levar juntamente com Ele. Você não vai sozinho, não, procurando um caminho. Você não vai num caminho incerto, você vai para um caminho certo, porque Cristo morreu por isso. Para um dia Ele voltar e nos levar. Só que o texto nos fala aqui que Ele vai vir como rei agora. Ele não vai vir mal vestido agora, Ele não vai vir se humilhando agora não. Ele vai vir com toda a autoridade. Agora Ele vai vir para resgatar os seus, para separar o joio do trigo. O Senhor sabe quem que é o joio, o Senhor sabe quem que é o trigo. O Senhor sabe aqueles que Ele morreu. E nesse dia, Ele vai nos levar. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que se posicionaram. Aqueles que viveram. Aqueles que entregaram a sua vida. Aqueles que creram. Aqueles que o adoraram. Aqueles que o serviram. Aqueles que tiveram intimidade com o Senhor, que buscaram ter intimidade com o Senhor. Aquele que é salvo, ele busca estar na presença de Deus. Aquele que é salvo, ele tem o desejo de estar e permanecer na presença de Deus. Não tem nada que vai nos impedir de estarmos e permanecermos na presença de Deus. Nós somos livres para adorar ao Senhor. Não tem nada que pode nos impedir. Não existe nada que pode ser, a priori, mais importante do que eu estar e permanecer na presença de Deus. Essa é a característica do salvo. A característica do salvo é aquele que busca a Deus. Aquele que tem certeza da sua salvação. A volta de Jesus, meus irmãos, podemos dizer que é a acrópole da esperança cristã, o pináculo das doutrinas evangélicas, o fato final, o ato final desse grande teatro que nós temos vivido, é a volta de Jesus para nos levar. É a cena final da história do cristianismo. O finalzinho. Depois nós estaremos por toda a eternidade louvando e glorificando a Deus. A Páscoa, ela significa isso. A Páscoa significa nós comemorarmos um Cristo ressurreto que não está nessa cruz. Ele morreu sexta-feira. Os demônios, de maneira simbólica, fizeram festa no sábado de aleluia. Mas Cristo venceu a morte, quebrou os aguilhões, rompeu as correntes, rompeu as barreiras, para que o seu povo pudesse ter vida e vida em abundância. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Esse é o Deus que nós louvamos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós estamos glorificando aqui nessa manhã tão abençoada.